Simbora. Essa é uma história que começa no dia 12 de outubro de 2021. Nesse dia em específico, o estúdio independente conhecido como Mob Entertainment fez o lançamento do que provavelmente é um dos maiores e mais interessantes mascot horror já lançados na história desde Five Nights at Freddy, conhecido como Poppy Playtime. Jogo que hoje em dia já tem cerca de 3 capítulos recheados de história, mistério e teorias pra tudo que acontece no jogo. A marca Pop hoje em dia já é dona de praticamente 2 jogos que contêm pequenos detalhes dessa história, como Poppy Playtime e Project Playtime. Vários ARGs, enigmas, mistérios, documentos, personagens e 1 milhão de outras coisas aconteceram nesses últimos 3 anos, desde que o jogo teve seu primeiro capítulo lançado, e hoje é dia de colocar tudo isso na mesa pra... Pô, acho que hoje em dia a gente pode concordar que Poppy Playtime, como um produto, é mais legal que Five Nights at Freddy's. Falei, tô leve. Acho que agora, depois chegamos aí no capítulo 3, capítulo 4 aí. Pelo menos como jogos. Acho que como produto, Five Nights é mais legal ainda. Mas como jogos... Os jogos do Poppy Playtime, como jogo, pelo menos. Como jogo é mais legal, tá ligado? Acho que como produto, no geral, o Five Nights é maior, né? Assim, tal, tem mais coisa, mas como jogo, assim, Pop acho que leva essa daí, hein? Quando vai pra tentar resolver o máximo de coisas da história de Poppy Não Playtime. sei aqui. Porque no final de janeiro de 2025, estamos próximos do lançamento do 4º capítulo de Poppy Playtime. E hoje, jovens, a gente tá aqui pra poder falar sobre toda a história do jogo até aqui. Eu não diria exatamente que eu vou fazer pra vocês uma só teoria suprema em si, mas também uma timeline contando todos os eventos em ordem cronológica que aconteceram no universo de Poppy Playtime. Então, pois é, esquece toda aquela ideia de capítulo 1, Eu 2 vou e 3 entender aqui, tudo, porque eu vou Linkzinho, falar você sobre me toda a promete? história que já aconteceu dentro do universo de Poppy. Você jura? Desde 1930, quando a famosa empresa Playtime Company foi criada, até os dias em que os capítulos do jogo se passam. Então, pois é, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje estamos aqui pra falar sobre a história completa de Poppy Playtime. Não esquece de se inscrever no canal antes de começar o vídeo e também de ativar o Seja Membro, porque você recebe todos esses vídeos especiais aqui do canal praticamente 1 ou 2 semanas antes deles serem lançados. Feito. Beleza? Pega alguma coisa pra comer, senta aí e vem comigo. Pô, queria ter algo pra A história comer, de velho. Poppy Playtime, de forma geral, é dividida em vários pequenos subsídios e coisas de história que nós podemos encontrar dentro e fora do período do jogo. Temos, por exemplo, vários pequenos ARGs e enigmas que vão acontecendo antes do lançamento dos capítulos, por exemplo, que tem vários documentos e coisas específicas da história ali que estão sempre separados. Também temos os capítulos do jogo, documentos que nós podemos encontrar dentro dos capítulos do jogo, vídeos, trailers oficiais, entre várias outras coisas que são de datas e anos totalmente diferentes. Então, pelo menos por hoje, nós não vamos começar a nossa timeline falando simplesmente do capítulo 1 e indo explicando as coisas que foram rolando nos capítulos de forma geral. Mas na realidade, vamos começar desse ano aqui. Ok? 1930 é uma época bastante complicada de forma geral. Estamos falando Mais de um velho que período do vocês tempo aí, hein, onde chat? o mundo inteiro estava passando por uma época específica, pouco tempo depois da Primeira Grande Guerra Mundial e pouco tempo antes da Segunda Guerra Mundial, que se iniciaria em 1939. E sim, pra Poppy Playtime, isso é bastante importante, por mais estranho que pareça. A única informação que nós temos da década de 30 aqui é que nós temos um jovem inventor promissor e genioso conhecido como Elliot Ludwig. Não temos uma foto exata de como era sua aparência na época. No entanto, sabemos que a Playtime Company foi fundada em 1930. Não temos exatamente dados aqui para qual era a idade de Elliot Ludwig na época em que a fábrica foi fundada. Apenas que em pouco tempo, a empresa Playtime Company cresceu como uma das maiores no ramo de invenção de brinquedos para crianças, se tornando matéria em jornais e também futuramente na televisão. Porém, desde a época dos anos 30 até a década dos anos 50, não temos grandes informações sobre o que acontecia dentro da fábrica. Boa parte desse período, inclusive, era justamente os momentos onde o mundo estava passando pela Segunda Guerra Mundial. Também não temos nenhum brinquedo interessante que tenha feito parte dessa época que nós já tenhamos visto no mundo do jogo em geral. Aqui nós temos o primeiro registro da Playtime Company como uma empresa que apareceu na televisão, com um brinquedo que foi lançado no ano de 1950, que seria revolucionário e uma das maiores marcas que a Playtime Company lançaria durante toda a sua área de funcionamento. Então, esse primeiro brinquedo, como muitos de vocês já sabem, é a boneca Pop. Vocês vão ver agora a boneca mais incrível já inventada. Seu nome é Pop e ela é a primeira boneca inteligente do mundo. Se uma garotinha falar com ela, Pop irá responder. Ela é realmente a primeira boneca capaz de conversar com uma criança. Não acreditam? Então vejam.
Ok, baita tecnologia pra um brinquedo de 1950, né? Pra vocês terem mais ou menos uma noção básica do tipo de tecnologia que a gente tá falando, cara. Se a gente for pegar nos conceitos da vida real, por exemplo, jovens, hoje em dia, na década das inteligências artificiais que estão sempre evoluindo cada vez mais rápido e tudo mais, aqui em 2025, 2024, por exemplo, nós começamos a ter chats feitos com IA, como por exemplo o ChatGPT, entre outros, que podem gerar respostas automáticas. Isso começou a fazer sucesso lá pra 2015 e 2016. Estamos falando aqui de um brinquedo que já tinha algo semelhante a isso em 1950. Facilmente ele ia muito além da tecnologia exigida pela época, fora também alguns pequenos detalhes. Notem que discretamente a Poppy fala no final do comercial como "Sou uma menina de verdade". Antes do capítulo ser lançado, por sinal, no canal da Mob Entertainment no YouTube, existia um primeiro vídeo de tease do capítulo 1 de Pop Playtime. Esse vídeo era chamado de fita de manutenção da boneca Poppy, e ele mostrava basicamente alguns passos para poder cuidar da boneca de uma forma saudável, mas parece que não era necessariamente um vídeo feito para crianças, e sim para funcionários da empresa, visto que no meio do vídeo nós temos um passo que não foi nomeado, mas mostra um funcionário vindo com uma espécie de garra estranha para dentro da boneca e puxando uma espécie de caixa de som ou aparelho. Notem que junto desse aparelho temos um pouco de sangue junto. Os detalhes a respeito do nome da boneca também chamam a atenção em geral, visto que Poppy veio principalmente da cor avermelhada do cabelo dela, que possuía cheiro de flores de papoula. Pop, pra quem não sabe, é traduzido pra papoula em português. Esse nome vem diretamente de uma flor conhecida como flor de papoula, que estranhamente tem um simbolismo bem interessante relacionado com tudo que estava acontecendo na Primeira Guerra Mundial e no período de tempo onde o jogo tá se passando. Lá na Primeira Guerra Mundial, depois que nós tivemos vários bombardeios na região do Flanders, as primeiras plantas que voltaram a crescer naquele lugar foram flores de papoula. Isso deu pra elas uma espécie de simbolismo para os seres humanos, como se elas representassem ressurreição, vida e esperança. Marquem isso porque é bastante importante, até porque o nome Pop tá no nome do jogo e no nome da primeira boneca que fez bastante sucesso nessa empresa aqui. Ok, em 1955 não acontecem muitas coisas exatamente na Playtime, mas nós temos um pequeno detalhe interessante para poder falar sobre a história. Afinal de contas, como a Playtime Company é uma empresa gigantesca, sabemos que ao longo dos anos ela se beneficiou de contratar um monte de funcionários, muitos desses sem nome ou não tão importantes assim. Mas aqui em 1955, um funcionário conhecido como Thomas Clark foi contratado como pediatra aqui na empresa. E a contratação dele é um tanto quanto estranha de forma geral. Se vocês passarem um pouco para as Wikipedias ou sites que falam sobre personagens de Pop, não vão encontrar nada e nenhum documento específico falando sobre esse funcionário Thomas Clark, porque o único Parece vocês, chat. documento que nós temos sobre ele é um vídeo de teaser que foi lançado no próprio canal do pessoal da Mob Entertainment. Mas o que nós sabemos, eu posso dizer pra vocês até aqui, é que em 1955, Thomas Clark foi contratado como pediatra na empresa logo depois de ter sido diagnosticado com câncer terminal nos pulmões. O que levantaria uma suspeita bastante estranha, porque exatamente uma empresa que tá deslanchando agora e que planeja ficar viva por anos, estaria contratando uma pessoa que acabou de ser diagnosticado com uma doença terminal tão séria como câncer. Sabemos em geral que Thomas Clark foi contratado para trabalhar em uma área da fábrica específica conhecida como Playcare, aparentemente uma espécie de orfanato que tinha sido montado dentro da fábrica para crianças órfãs que basicamente viviam ali dentro. Não temos grandes detalhes nessa época a respeito do que exatamente era essa Playcare, mas a gente vai voltar a falar dela depois, com certeza. Que viagem isso daí. Isso é uma viagem. Os anos 60, sim, esses foram importantes pra caramba pra loja de brinquedo era um orfanato ao mesmo tempo. E pro sucesso estrondoso que ela teria que fazer. Aqui, Elliot Ludwig decidiu expandir os seus negócios de forma comercial de uma forma bastante específica. Afinal de contas, depois do sucesso com a boneca Pop que eles tinham feito em 1950, parece que pelos próximos 10 anos, eles não fizeram mais nada que tivesse vindo a ficar tão popular assim. Foi então que dois funcionários extremamente importantes para a história de Pop Playtime aqui foram contratados. Em 1960, entram na empresa da Playtime o funcionário Jimmy Root e um outro funcionário conhecido como Leif Pierre, sendo que Jimmy Root foi um funcionário conhecido como chefe de marketing da Playtime CEO. Lá no capítulo 2 de Pop Playtime, nós podemos encontrar uma fita onde ele fala um pouco mais do seu trabalho como marketing dentro da empresa. Vamos dar uma olhada na fita. Jimmy, your work as Playtime Co.'s Chief Marketing Officer has skyrocketed the company's profits. How do you do it? You know, it's not what you'd expect. It's the little things most people don't even think about. Like, take names, for example. Express people haven't realized this. You take the E sound, slap it on the end of a name, boom, you're making bank. Huggy, Mommy. Even Elliot knew this way back with Poppy. I guess I Oh, kind blue. of... Blue is huge. I'm telling you. What's your favorite color? Blue? I bet it's blue, right? It's blue? It's green. Okay, well, you're a special case. Most people would say blue. But seriously, marketing is not as easy as you think. I make it Minha cor favorita é vermelho, irmão. É o contrário quase de azul? Como assim? look easy. If there's anything Playtime Co. should be known for, it's not toys. It's marketing.
Ok. Se a gente fosse seguir a estratégia de marketing de como fazer bastante dinheiro, eu diria que o nome do canal Linkzinho, se pá, não foi um acerto tão grande da minha parte. Droga. Enfim, Jimmy Root... Ô, mas Toshiruza é muito pior então, ô Linkzinho. Não termina com um som de... Eu teria que ser o Toshirez. Eu Toshirez. Isso ia ser horrível. Basicamente seria então o responsável escolhido para tornar os nomes de brinquedos populares, como Mommy Long Legs e Huggy Wuggy, da mesma forma como ele também é o chefe funcional do marketing da empresa, fazendo com que ela vendesse muito mais. É o Toshiro's Live! Né? É o Toshirez. Dizendo que se tem uma coisa da qual a Playtime Company deveria se orgulhar, com certeza absoluta, é do seu marketing, e não simplesmente dos seus brinquedos. Enquanto que Leif Pierre, que foi contratado no mesmo ano, possui muito menos participação direta nas mídias da empresa, tanto é que nós nem sabemos exatamente como seria o seu rosto, mas sabemos que assim que ele foi contratado, ele foi colocado no cargo de chefe da inovação. Basicamente, o cara responsável por trazer novas ideias e tecnologias para que a empresa continuasse sempre crescendo mais e mais. E mesmo que nós não tenhamos noção do rosto de Leif Pierre, temos uma boa noção de suas criações. Já em 1960, por exemplo, ele foi responsável pela criação de uma máquina que podemos encontrar lá no capítulo 1 do jogo. A famosa máquina Make a Friend, faça um amigo, que é uma pequena máquina, basicamente, que se você apertar alguns poucos botões, você pode basicamente fazer um brinquedo à mão que vai se montando sozinho. Baita revolução tecnológica também pra época, essa máquina. E aqui, jovens, a gente entra em uma sequência específica. Não é tão incrível não foram essa máquina. tão importantes assim, mas acho que valem a pena o destaque. Em 1961, por exemplo, foi o ano em que tivemos o lançamento do boneco Dinossauro Bron. Ele foi um sucesso comercial bacana em geral, mas é claro, não foi um sucesso tão grande quanto a boneca Pop tinha sido há alguns anos atrás. Não é uma Porém, Pop, nós ainda né? conseguimos encontrar até os dias de hoje vários exemplares dele espalhados pela fábrica. Em 1966, nós tivemos a criação de um brinquedo em formato de caixa de surpresas. Ele foi conhecido como Boxy Boo. Infelizmente, Esse não foi um sucesso comercial. Eu e acabou odeio sendo ele. descontinuado de forma geral. Ele. Nós podemos encontrar alguns exemplares dele apenas no jogo Project Playtime, enquanto que em Pop a gente não encontra tipo quase bosta nenhuma dele. E em 1979, tivemos o lançamento de um outro brinquedo que também fez bastante sucesso, conhecido como Candy Cat. Esse sim fez bastante sucesso com as crianças, mas é claro, assim como o Dinossauro Bron, não foi nada absurdo e estrondoso. Ok, tudo isso nos leva diretamente pra 1984. Com o lançamento do mas aí, segundo... caraca, 30 e poucos anos depois, nossa, o dono dessa empresa já devia estar até morto, não? Do maior brinquedo e maior marca que já foi feita dentro da fábrica da Playtime Company. E o maior sucesso de vendas também que ela teve. Huggy Wuggy. Com o seu nome Esse em inglês, é o Sigma. fazendo uma sugestão de ideia de tipo abraços fofos ou abraços apertados, Huggy Wuggy é um bonequinho azul com uma carinha e uma aparência absurdamente fofa que tem os braços longos justamente para poder dar grandes abraços em crianças. Uma carinha aparentemente fofa. Eu, se fosse tu, daria zoom na sua própria imagem aí, ô Linkzinho. Não é muito fofo, não. Seu visual, seu design, as cores em geral, tudo foi feito naqueles meio moldes bizarro, que tinham sido assim, especificados pelo próprio Jimmy Root lá atrás. Como a cor azul aqui, por exemplo, sendo a predominante do boneco e tudo mais. Ele foi um sucesso colossal de vendas, vendendo milhares de pelúcias. A gente pode simplesmente dizer isso pelas milhares de pelúcias que esse bicho vende, tipo, na vida real. Não é vende pouco, é tipo, você consegue achar esse bicho pra vender no... Ô, gente, por que vocês compram um boneco com essa cara, gente? Pelo amor de Deus. Olha a cara desse boneco, chat. Caraca. Como é que vende um bagulho desse, chat? Pelo amor de Deus, velho. Que vocês compram isso, cara? Mercado Livre fácil, assim. Olha essa merda, um diabo dentro do teu quarto. Para de comprar isso, gente. Por 200 conto. Huggy Wuggy chegou a se tornar tão famoso nos próximos anos que foi conhecido, de certa forma, como o rosto da empresa da Playtime pelas próximas décadas. Sendo assim, apenas um ano depois, em 1985, foi lançada Kissy Missy, uma versão feminina do boneco do Huggy Wuggy, com a ideia do nome Kissy sendo mais referenciado a beijos, né, em inglês. Uma versão feminina do Huggy Wuggy, também com matemática e um tom Missy um pouco mais é legal, né? Eu gosto dela. E isso nos leva para nossa próxima etapa, que é onde as coisas começam a ficar, como eu poderia dizer, esquisitas. Tá. No final dos anos 80 e anos 90 em geral, chegamos a um ponto da fábrica onde as coisas começam a ficar parcialmente estranhas. Quero dizer, se a gente for acompanhando de certa forma os documentos da fábrica desde o início, vamos perceber que elas já eram esquisitas desde o começo, não é? A boneca Pop com sangue lá no começo dos anos 50, a contratação de funcionários que aparentemente estavam com doenças terminais estranhas, e o lançamento de pouquíssimos brinquedos que fizeram muito sucesso, enquanto parecia que a fábrica estava mais focada em outras coisas que não vinham diretamente pro público. Aqui, no final dos anos 90, nós não temos uma data oficial
oficial exatamente de quando começaram, mas tudo provavelmente pode ser iniciado mas até com aí nada esse bizarro, eu acho, né? documento aqui. No capítulo 2 de Pop Playtime, Eu nós acho. temos acesso ao escritório oficial de Elliot Ludwig, onde nós temos acesso a um documento oficial que não tem data específica. Ele é apenas numerado como Experimento 814. No E o que máximo nós a temos Pop aqui tava meio bastante zoada. estranho para uma fábrica de brinquedos. A descrição do documento descreve um estranho experimento com um rato vivo. Até aí, tá tudo certo. Mesmo que isso não seja de conhecimento de público geral, muitas empresas que criam perfumes, cosméticos e outras coisas sempre fazem testes em animais pequenos antes do lançamento. Porém, esse teste aqui é levemente estranho. De acordo com a descrição dele, o teste do experimento 814 seria especificamente pegar um rato vivo, de alguma forma matar ele sem que isso danificasse os seus órgãos internos e mergulhar ele depois disso em um pote ou um recipiente repleto de gel. Logo depois disso, o corpo dele seria conservado então e choques elétricos seriam aplicados no rato para tentar reviver ele após ele já ter morrido. A fórmula que eles utilizariam para poder tentar reviver esse rato, em geral, seria justamente utilizando as propriedades das flores de papoula, ou seja, eles iam pegar flores de papoula, colocar ali junto daquela mistura de gel para poder tentar fazer o rato voltar à vida. Então, de acordo com a base que nós temos aqui no documento, Olha que doideira, hein, chat? É quase igual a lore do FNAF, né? A lore do FNAF, o que ressuscita os bichos, né? E faz eles se moverem é o poder da palavra de repente. Em FNAF, os bichos se movem porque... que a pessoa tava lá e daí ele morreu e de repente ele tava se mexendo e tal. É tipo... de repente, né? De repente caiu uma gota de sangue em cima de uma placa-mãe e de repente começou a criar um vírus que era conhecido por não sei do que matou não sei quem. De repente ele... a ideia desse experimento aqui era matar um rato e depois trazer ele de volta à vida usando flores de papoula. De acordo com a própria descrição que o Elliot Ludwig dá pra isso daqui, dê uma olhada. Eu ainda acredito. A alma do não sei do que Afton morreu e de repente se tornou... A história... Aquele vídeo... Eu amo aquele vídeo do Corey, mano. Ele é todo baseado... a culpa não é do Corey, tá? Isso aqui é total do Scott Calton. É todo baseado em de repente. Morreu e de repente a alma dele acabou vagando para não sei do que. É isso. Dito, no potencial da flor de papoula, suas estranhas propriedades me levam a acreditar que a mistura e o procedimento correto podem alterar as propriedades da vida. Eu falei lá no começo do vídeo que aquela coisa das flores de papoula serem consideradas como flores de ressurreição era realmente uma coisa importante aqui, né? Ok, então. Isso soa absurdamente um pouco mais tenso do que poderia soar pra uma empresa que tá fazendo brinquedos infantis. Você não pode falar de repente. Trazer coisas de volta à vida. Bom, em 2024 nós tivemos também um ARG repleto de enigmas e documentos específicos da história, onde alguns deles fazem uma datação interessante. Esse documento que tá aparecendo aqui na tela é bem interessante. Parece ser da mesma época. Ele mostra basicamente que a empresa da Playtime Company estava indo nessa fase atrás de doutores. Doutores e cientistas específicos que tivessem alguns diplomas muito gerais. Como o diploma desse cara que tá sublinhado aqui na lista, conhecido como Dr. Harley Sauer. Meu nome é Dr. Harley Sauer, eu sou especialista na ciência do de repente. Esse personagem da história parece que quando ele era alguns anos mais jovem, chegou a aparecer em um programa de televisão que era patrocinado e feito pela Playtime. O nome desse show era Programa dos Jovens Gênios, apresentando várias ideias de pessoas e jovens cientistas em geral. Foi daí, basicamente, que Leif Pierre pegou o nome desse doutor e enviou para que a Playtime contratasse ele. Harley Sauer, com seus diplomas O mic específicos... tá ruim, chat? Tá ruim meu mic? Tá de boa? Tá de boa, né? Voltou? É que às vezes dá uma bugadinha no mic aqui, mas acho que tá de boa, né? Tem um nível de conhecimento bastante forte para poder trabalhar em uma fábrica de brinquedos, já que ele possuía conhecimento em neurocirurgias e várias áreas do cérebro humano. Logo depois que foi contratado, adicionou temos alguns outros ciência, documentos já é algo. específicos de Harley, sendo elevado a um cargo onde ele sugeriu que a empresa começasse a ser, de certa forma, separada em colunas diferentes. Esses experimentos que tinham sido... Nossa, agora faz sentido o desenho aqui do 1, cara, que é uma flor de papoula. Caraca. Ó, estamos chegando em algum lugar. Legal. feitos até o momento, conduzidos inclusive pelo próprio Elliot Ludwig, tinham sido um fracasso. Afinal de contas, já estávamos no experimento 814 e eles ainda não tinham conseguido aparentemente sucesso no que eles gostariam de ter. Experimentos esses que parece que o objetivo delas era utilizar as propriedades das flores de papoula para poder tentar trazer alguma coisa da morte de volta pra vida ou algo parecido com isso. Tá, então as flores de papoula têm alguma pira. Tá. Mas
Assim, acho que se eu pegar na vida real umas flores de papoula e tentar reviver alguém, não funciona. Vamos ver se eles adicionam mais alguma coisa. Seria legal se adicionasse mais alguma coisa. Vamos ver. Não temos certeza ainda. Enfim, assim que Harley Sauer é contratado, ele sugere a ideia de separar a empresa em duas colunas diferentes. Funcionários que deveriam e não deveriam saber sobre esses supostos experimentos que estão sendo feitos dentro da fábrica. E é então que a Playtime Company cai pra dentro da área literalmente, onde crimes começam a ser cometidos dentro da empresa. Sauer se torna o cabeça e a pessoa que está comandando uma ideia de projeto conhecida como Iniciativa Bigger Bodies. A ideia desse projeto é bastante simples. Cientistas extremamente selecionados e funcionários também muito específicos começariam a receber um bom dinheiro para realizar experimentos ilegais dentro da fábrica. Não apenas ilegais, mas bastante criminosos de forma geral, porque seriam feitos em seres vivos. Se vocês pararem para observar, nesse próprio documento aqui do experimento 814, Elliot Ludwig diz que provavelmente eles teriam sucesso se conseguissem testar os seus experimentos em corpos e seres vivos maiores do que um rato. E é exatamente isso que eles decidiram fazer. E a matéria-prima para esses experimentos, bom, eles já possuíam. Como eu tinha falado para vocês antes, apesar de nós não termos uma data específica para quando foi a contratação do Dr. Harley Sauer na história, muitas pessoas especulam com a ideia de que essa data foi possivelmente poucos anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Por que, Link? Simples. Porque nessa época em específico, a empresa da Playtime possuía dentro da fábrica principal um ambiente conhecido como orfanato da Playcare. Podemos dar uma olhada nessa Playcare em geral, toda dentro do terceiro capítulo da história. A Playcare é basicamente um local que tinha tudo o que uma criança absolutamente precisaria para viver. Tínhamos uma ala completa com minijogos e brincadeiras feitos e separados para crianças, um literal orfanato com quartos e camas separadas, uma escola que foi feita especificamente dentro do local para que as crianças nunca precisassem sair, deixem esse detalhe, nunca precisassem sair. E de fato, depois da Segunda Guerra Mundial, por conta de vários adultos terem perdido suas vidas, existia um número gigantesco de crianças órfãs espalhadas pelo mundo. Então, era o momento perfeito para que a Playtime adotasse várias dessas pessoas pro orfanato que eles tinham dentro da própria fábrica e depois, se fosse necessário, eles poderiam simplesmente sumir com algumas dessas crianças. A iniciativa Bigger Bodies então começou com a fundação da The Game Station, uma área que também foi criada dentro da fábrica. E nós temos um quadro dentro do jogo que ele exemplifica perfeitamente o que é essa área da Game Station. Bom, pelo menos exatamente o que ela deveria simbolizar, né? Percebam como na parte de baixo nós temos várias crianças brincando e se divertindo com minigames. Tá Mas na muito parte legal, de cima, cara. Tá temos muito cientistas interessante, anotando velho. coisas em documentos específicos. Para que são esses documentos? Bom, eles são para selecionar certas crianças para uma coisa que poderia acontecer com elas mais pra frente. Explicar a iniciativa Bigger Bodies, para que ela servia, o que eles fizeram com esses experimentos e tudo mais. Bom, como eu tinha dito antes de uma forma geral para vocês, os experimentos da Bigger Bodies, eles foram feitos com não apenas um ou dois, mas vários objetivos em mente. Por exemplo, nós temos até uma frase de um dos vídeos ali que a gente consegue encontrar no Pop, que é uma frase do Dr. Harley Sauer, onde ele diz: brinquedos gigantes, podemos aumentar nossa força de trabalho e simultaneamente diminuir o número de processos e pessoas em nossa folha de pagamento, se as pessoas que temos trabalhando não forem pessoas. Dá pra gente perceber que tem muitos objetivos avulsos aqui nesse projeto, né? Tanto gastar menos dinheiro, eles serem menos processados de algumas formas, né? Porque a Playtime era uma empresa que colocava os funcionários talvez pra trabalhar um pouco demais, terem funcionários com mais força, entre vários outros detalhes. Mas enfim, pelo que a gente já tinha visto, dá pra entender mais ou menos como é que funciona o projeto e a iniciativa Bigger Bodies, não é? Pegamos uma mente e uma pessoa que inicialmente é humana, matamos ela, tiramos o cérebro e órgãos do corpo, colocamos em um outro corpo de um brinquedo gigante e usamos esses experimentos com flores de papoula pra poder tentar trazer essa pessoa de volta à vida, meio que transformando ela em um brinquedo vivo, de carne e osso que precisa se alimentar. É aí que entra toda aquela parte da Game Station que eu falei pra vocês, né? A Game Station, jovens, era um pedaço da fábrica em geral que foi construída justamente com minigames específicos pra poder testar a capacidade mental das crianças dentro ali da fábrica. Existiam 3 testes ali na Game Station em geral, um deles era o teste de memória musical, tínhamos um outro minigame conhecido como Abrace o Huggy Wuggy e também tínhamos o brinquedo do Estátua. As notas que as crianças poderiam conseguir ali nos testes da Game Station iam de 1 a 5. E dependendo da nota que uma criança tirasse, ela poderia ser mais ou menos apropriada para algum brinquedo específico, sabe? Tipo, se o corpo da criança, por exemplo, se move muito bem, talvez ela funcionasse até que legal, por exemplo, com um experimento que tem um corpo não tão humanoide, para a criança não ficar confusa, para o cérebro dela não rejeitar o corpo, ou alguma coisa parecida com isso. E com isso, chegamos no momento. Bem interessante. Caraca, doideira. Pô, agora, legal, cara, porque quando tu joga o jogo, não dá pra pegar tanto essas coisas, cara. Não dá pra pegar tanto, assim. Mas agora vendo
a história é contada direitinho, as coisas do jogo ficam mais arredondadas. Fica tudo mais redondinho, mano. Fica mais legal, cara. Bem legal, velho. Dos experimentos. Não antes, inclusive, de falar pra vocês que no ano de 1990 também, por sinal, foi lançado um novo brinquedo de sucesso da Playtime, que era a bonequinha da Mommy Long Legs, que era uma bonequinha que lembra meio... Mas uma coisa só que me pega nesse negócio sempre, assim, isso me acontece muito no FNAF também é... Tá, mas qual é que é a vantagem financeira dessa parada? Porque, tipo assim... Tá, tem a opção do cara ser um cientista meio maluco. Beleza, e daí talvez ele não tá com muito propósito de dinheiro, talvez. Mas fica muito no tipo... Aqui, beleza, a desculpa deles é, tá, né, bota as crianças dentro do corpo do brinquedo, é um corpo maior, então ela vira um funcionário, entre aspas, mais útil, mas ainda assim é uma história meio maluca, mano, sabe? Tipo, vamos indo, vamos ver. Que chiclete e bonequinho que estica. Só isso mesmo, tem um comercial maneiro da Mommy Long Legs e eu achei que era legal, importante falar aqui. Experimento 1222, Mommy Long Legs. Já que a gente já tava falando dela, vamos com ela primeiro. Esse experimento aqui foi feito a partir de uma criança com idade desconhecida, cujo nome era Mary Payne. O comportamento da Mary Payne como criança, na época em que ela ainda não tinha se transformado em um experimento, não é... Tá, mas pelo que eu entendi, gente, o brinquedo é feito antes, ou é feito antes da parada, tá ligado? Tipo assim, eles fazem o brinquedo e depois eles tentam botar o corpo de alguém dentro do brinquedo, tá ligado? Tipo, aparentemente o brinquedo é feito antes. Então, né, fica... Enfim, vamos indo. Exatamente conhecido. Pelo menos até onde a gente sabe, em geral, o experimento Mommy Long Legs possui apenas um documento específico que é importante, que é esse aqui. É um documento de um pedido de transferência que a gente pode encontrar lá no segundo capítulo. Nele, os funcionários estão pedindo para transferirem a Mommy Long Legs para algum outro lugar. Porque apesar da cirurgia ter sido um sucesso, né, e a Mary ter sido de fato transformada em um brinquedo gigante, ela consegue esticar o corpo, ela é ágil, tem muita força física e ela age muito bem com aquele corpo, a agressividade dela foi destacada como um problema. Parece que a Mary, depois de ter sido transformada na Mommy Long Legs, não gostava tanto assim dos funcionários. Ora, vejam só que surpresa. A maioria dos cientistas conseguiram contornar essa ideia colocando a Mommy Long Legs pra, entre aspas, trabalhar na Game Station tomando conta das crianças. Ela genuinamente agia como se fosse uma mãe ou uma espécie de irmã. Ah, tá. Então as pessoas transformadas não imediatamente viraram algo assassino. Pode crer. Não, melhor, pode crer, tá. Mais velha. E lidando com outras crianças, né, que eram próximas da idade dela ali, ela ficou muito mais tranquila em geral e parou de ser muito agressiva. Mesmo assim, ela ainda não gostava de nenhum dos funcionários. Experimento 1199, Thomas Clark. Depois de ter adquirido aquele câncer de pulmão que foi se deteriorando conforme os anos passaram, o Thomas Clark trabalhava na Playtime CEO ali como um pediatra da empresa por algum tempo. Ele se colocou como voluntário para poder fazer o experimento depois que o câncer já tinha se tornado irremível, né? Ele já estava nos estágios finais do câncer, então decidiu em tese, né, tipo, tentar sobreviver de alguma forma se tornando um experimento. O problema é que esse daqui é um exemplo de experimento que deu errado. Nós não temos nenhum documento relatando nada a respeito do Thomas Clark, a não ser um vídeo que foi postado pelo próprio pessoal da Mob Games. Esse vídeo fala sobre toda a etapa da cirurgia dele. A gente tem alguns áudios e alguns vídeos gravados com os próprios cientistas e doutores fazendo testes depois de fazer a cirurgia, vendo se ele tem reações nos olhos, etc, etc. É um vídeo simplesmente perturbador e pra mim um dos mais bizarros que já foram lançados de Pop Playtime. Principalmente o Thomas Clark, ele é o criador, ele é um inventor da parada. Aí ele tava morrendo de câncer e botaram... Ele se sujeitou a ser colocado dentro do boneco só pra se manter vivo, é tipo isso. Só que aparentemente deu errado. Ou não deu tão certo, pelo menos. Porque ele aparentemente tá dentro do boneco, né? Só que não deu muito certo. Fato, jovens, de que o experimento parece ter dado errado. Tipo, parem e vejam um pouco dessa cena. We have eye movement. Can you hear us, Thomas? Pra que vocês viram a cena, se liga um pouco na descrição do que rolou. Se liga na brisa. A doutora que tá fazendo a gravação aqui fala um pouco sobre como esse experimento acabou dando um pouco errado de alguma forma. Parece que depois da cirurgia, Thomas teve uma boa reduzida na sua capacidade mental de pensar e raciocinar de forma geral. Então é como se ele tivesse, tipo, perdido metade da capacidade de inteligência dele. A cirurgia matou ele como um ser humano, tirando sua capacidade de pensar, tirando sua capacidade de falar e simplesmente arrancando algumas das suas memórias, como se ele simplesmente parecesse confuso e não soubesse o que estava acontecendo. Nem o porquê ele tava ali. É como se do nada ele tivesse passado de um humano pra um bicho e ele não sabe exatamente como reagir, nem como falar, nem como se mover direito. O mais brutal ainda, já ficou igual o Toshi, qual foi? Um pouco diferente, outros experimentos o atacaram dentro de uma gaiola.
e isso praticamente quase matou ele, e eles tiveram que ficar tipo 10 horas numa sala de cirurgia tentando estabilizar ele como experimento, e depois disso, em geral, né, ele acabou ficando só tipo trancado em uma outra cela, porque tiveram que deixar ele isolado de outros experimentos. Thomas Clark conseguiu em tese sobreviver ao seu câncer, mas ao custo de ter perdido... Linkzinho. Do nada a música... Do nada a música me mete um... Caraca, que susto, desgraça, pelo amor de Deus. Boa parte da sua cabeça, suas memórias, sua humanidade e sua liberdade também. Não sabemos ao certo porque outros experimentos atacaram ele em geral. Algumas pessoas acreditam que pode ter sido defeito de formação, outras acreditam que talvez seja porque ele é um ex-funcionário da Playtime. Bom, fica aí aberto pra você pensar o que você quiser. A gente já deu de cara com esse cara no jogo, não, né? A gente nunca deu de cara com ele, né? Não me lembro, pelo menos. Catnap. No período de novembro do ano de 1990, junto do ano onde a Mommy Long Legs foi lançada inicialmente, também tivemos o início do experimento Catnap. Uma coisa interessante a respeito desse experimento, jovens, que é muito massa, é porque ele foi criado aqui no meio por uma criança considerada um pouco problemática. Essa, nós temos o nome, nós temos o rosto, nós temos fotos e tudo mais, que é uma criança de 7 anos chamada de Theodore Granville. Esse garoto tem é considerado foto dele? Um pouco problemático para os funcionários, principalmente porque nós temos vários relatórios da equipe falando que Theodore costumava falar muito sozinho em alguns momentos. O que por si só não é alguma coisa muito estranha, afinal de contas muitas crianças dessa idade têm amigos imaginários, eu faço isso. por exemplo. O guri até chegou... Meu chat nem existe. Eu tô falando sozinho agora, não tô não, chat? Tô falando sozinho, velho. É eu, esse moleque. Fazer um desenho, inclusive, dele mesmo com seu amigo imaginário em um certo momento, que se vocês conhecem a história de Pop Playtime, vocês já sabem que isso daqui, né, não é um amigo imaginário, mas enfim, isso levantou muitas suspeitas depois que algo em específico aconteceu. Durante uma noite, o menino ouviu a voz do seu amigo imaginário falando pra que ele roubasse um grab pack, né, que são aquelas ferramentas de mãozinhas que os funcionários costumam utilizar pra poder abrir portas e tudo mais dentro da fábrica, e esse amigo imaginário instruiu o Theodore a usar esse grab pack para abrir uma porta da fábrica em específica, do local de... Agora teve a curiosidade, essas mãozes grandes que esticam, então será que tem essas mãos para abrir as portas porque as crianças que estão dentro dos bagulhos são grandes, então eles têm que apertar o botão? Pode ser isso, né? Pô, mas deveria também ter um botão acessível para as pessoas de tamanho normal, né? Se bem que daí talvez as crianças não podem apertar. Não, interessante. Manutenção. Esse pedaço em específico é estritamente estranho, porque a porta da sala de manutenção quase acabou sendo aberta, e, de acordo com os próprios funcionários, por sinal, a porta de manutenção não poderia ser aberta apenas por uma pessoa, ela tinha que ser aberta pelos dois lados, o que significa que sim, esse amigo imaginário precisava existir. Inclusive, o próprio Thomas Clark, que ainda não tinha morrido na época, ele falou que viu esse amigo imaginário, viu uma silhueta ali, então, pois é, o amigo imaginário de fato existia. Enfim, o garoto tinha pouca idade, e acabou infelizmente não sabendo usar o grab pack e foi eletrocutado na porta, até chegar em uma quase morte. Ele recebeu cuidados médicos da forma como deveria, mas o Dr. Sauer acreditou que essa era uma ótima oportunidade para adicionar o moleque já no programa Bigger Bodies. Por que não, né? Então, ele passou por uma cirurgia pesada que durou 4 horas a mais do que o normal, no entanto, com um sucesso estrondoso. O garoto se transformou em um brinquedo que ainda nem tinha sido lançado em geral, conhecido como Catnap. Catnap tinha uma habilidade muito específica e interessante para tomar conta das crianças. Ele tinha uma espécie de gás sonífero vermelho que ele soltava durante a noite na Playcare, e que inclusive, se vocês prestarem atenção nos próprios cenários da Playcare, no capítulo 3 do jogo, vão perceber que todas as camas de crianças têm canos de gás conectados ali com elas. Esse gás era utilizado para fazer com que as crianças dormissem. Assim, elas não teriam nem a mínima chance de ficarem saindo e perambulando pelos lugares da fábrica durante a noite. Dá pra vocês perceberem que a empresa da Playtime, nesse ponto aqui, os caras já tinham perdido todas as estribeiras, né? Os caras tinham um orfanato para poderem manter crianças presas como se fosse uma fazenda, e eles ainda drogavam as crianças pra dormir, pra elas não descobrirem as coisas bizarras que eles faziam. Experimento 1160, Boxy Boo. Temos muito pouca informação sobre esse experimento aqui, apenas sabemos que uma criança inicialmente foi transformada em Boxy Boo, e o nome desse personagem aparece apenas no Project Playtime como um personagem jogável, como monstro. Ele com certeza absoluta foi uma grande falha como projeto da Bigger Bodies e considerado como inútil, principalmente porque esse experimento tinha muita fome, e isso tornava agressivo e incontrolável. Eles encontraram uma utilização para ele colocando ele em áreas mais baixas, onde ele era o responsável por lidar com funcionários que tivessem visto o que não deveriam. Ou seja, se um funcionário descobrisse algum podre da Playtime que não deveria descobrir, os caras da Playtime começaram a meter o louco. A gente joga ele pra dentro do porão e o Boxy Boo vai almoçar.
Caraca! Experimento 1666. Warnaby. Warnaby é um antagonista que provavelmente vai estar presente no capítulo 4 de Pop Playtime. E apesar de não ter sido lançado o capítulo 4 ainda enquanto eu tô produzindo esse vídeo, já temos alguns documentos soltos do seu personagem que foram revelados em um ARG que aconteceu em 2024 em geral. Warnaby foi também considerado como um fracasso, porém a história dele é um pouco diferente das outras também. A criança que foi transformada em Warnaby era um garotinho conhecido como Queen Nevinson, que de propósito ele falhava nos testes da Game Station, talvez por não ter interesse em demonstrar grandes notas ou algo do tipo, sabe? Ele simplesmente não tinha interesse em tirar grandes notas e o Dr. Harley Sauer em pessoa teve algumas conversas com ele, como se fosse uma sessão de terapia, sabe? Falando que ele deveria dar tudo de si. Pô, mas aí eu só não entendi muito se pelo jeito não, né? Quando a pessoa vira o boneco, ela meio que esquece quem ela era pelo jeito, né? Ela não lembra muito, assim, e tal, pelo jeito, não sei. Que ele deveria se esforçar mais nos testes e tal, isso acabou sendo uma manipulação. O garoto se esforçou bastante nos testes e tirou notas máximas em quase tudo. Logo depois disso, ele foi aprovado pro teste do Warnaby, que é uma espécie de leãozinho colorido. Ele é forte, ágil e pesado. Apesar da cirurgia ter sido um sucesso, o restante das funções cerebrais do garoto como ser humano foram muito debilitadas. O Warnaby, como experimento, passou então a agir quase como se fosse um cachorrinho. Ou Ele alguns lembram, outros não, né? E se apegava muito fácil também aos funcionários da fábrica. Ele acabou entrando em uma espécie de depressão, assim, depois que o Dr. Harley Sauer parou de visitá-lo, considerando que esse experimento aqui foi um fracasso. Experimento 1170, Huggy Wuggy. Apesar do brinquedo ter sido lançado muito antes do experimento em geral, nós não sabemos quase nada a respeito do experimento do Huggy Wuggy como um todo. Não sabemos a criança, nem o rosto da criança que foi transformada em Huggy Wuggy, apenas que foi considerado como um grande sucesso. Huggy Wuggy foi colocado na Playtime como guarda noturno, digamos assim, quase como se ele fosse um sistema de segurança vivo. Ele é uma espécie de estátua que fica parado na porta da fábrica, e se alguém entrar na fábrica durante os períodos noturnos onde ela está fechada em geral, a função do Huggy Wuggy é simplesmente atacar e matar essa pessoa. No primeiro capítulo nós podemos nos encontrar com ele e é simplesmente maravilhoso, porque já faz tipo uns 20 anos que a fábrica foi fechada e mesmo assim ele ainda se mantém ali, obediente. No primeiro capítulo nós também temos alguns dutos de ventilação que mostram algumas escritas do Huggy Wuggy, mostrando que ele também sabe escrever e se comunicar, por sinal. Legal. Experimento não numerado, Kissimisse. Kissimisse é basicamente uma versão feminina do Huggy Wuggy, assim como em questão de boneco, nós também temos aqui um experimento. Sabemos menos ainda sobre ela, não sabemos nem o número de experimento para poder ser direto, não temos praticamente nada, mas Kissimisse se provou no capítulo 2 e no capítulo 3 de Pop Playtime como um dos personagens e experimentos mais inteligentes de todo. Ela era aparentemente muito obediente, tem a capacidade de se comunicar. No capítulo 2 do jogo, ela ajuda a gente a abrir uma porta, enquanto que no capítulo 3, a gente pode encontrar ela triste, mexendo numa foto, mostrando que ela ainda tem memórias intactas de quando era um ser humano, e inclusive então nem todo mundo lembra, alguns lembram, outros não. Tá, pode crer. Por último, mas não menos importante, experimento não numerado, Professora Delight. Acho que é importante destacar esse experimento aqui, principalmente por ter sido um dos que foi feito em massa, ao invés de ter sido feito um experimento só. Em algum momento nos anos 90, o pessoal da Playtime decidiu que seria uma boa ideia, ao invés de terem seres humanos ensinando na escola da Playcare, colocarem experimentos vivos para poder ensinar. Então, tiveram a ideia de, aparentemente, adaptar pessoas adultas a experimentos, fazendo com que assim, eles pudessem talvez ser mais inteligentes e mais destacados. 8 versões diferentes dessa suposta Professora Delight foram criadas, como 8 professoras diferentes que tinham na escola. No período de tempo que o jogo se passa, das 8, apenas uma ainda está viva. Em 1991, uma nova linha interessante de brinquedos foi anunciada e lançada em geral, que era justamente a linha de brinquedos da qual Catnap fazia parte. Esses conhecidos como os Smiling Critters. Eles eram um grupo que parecia muito com tipo ursinhos carinhosos, sabe? Se a gente for pensar. Eles eram animaizinhos, cada um deles com uma coisinha no pescoço pra representar a personalidade, e como 8 bonecos em geral, eles tiveram uma pequena série animada na TV que rendeu um sucesso quase que imediato. Porém, como nem tudo são flores, houveram alguns pequenos defeitos na produção desses brinquedos, principalmente com a produção dos brinquedos do Catnap. Porque pra caso vocês nunca tenham tido um desses, os brinquedos feitos pros Smiling Critters em geral, eles tinham aquele famoso intuito de serem aqueles brinquedinhos que você puxa a cauda do bichinho e ele solta um cheirinho que ajuda as crianças a dormir, sabe? Como se fosse tipo essência de maracujá, de erva doce pra deixar as crianças mais calmas. Então, o Catnap, o brinquedo dele acabava por soltar a mesma fumaça vermelha que o Catnap da fábrica, uma fumaça que era muito mais tóxica, por sinal. Ou seja, crianças que tinham o brinquedo do Catnap em suas casas começaram a utilizar
utilizar ele todos os dias, tendo pesadelos. E isso não apenas não foi um bom sinal, como se tornou uma polêmica que chegou a passar na televisão na época, recebendo esse comercial aqui e essa notícia de jornal. Este é Catnap. E como os outros da mesma linha, você puxa o rabo dele e... parece bem inocente. Entretanto, pais do país inteiro estão reportando que seus filhos estão passando por pesadelos estranhos e até violentos. Eu lembro dessa parte. E ao lado deles, seus pequenos e sorridentes bonecos Catnap. Agora, com... Pois é, né? Talvez a Playtime tivesse muito a esconder das autoridades. O Catnap foi removido do quadro de vendas de personagens ali dos Smiling Creatures, mas mesmo assim as polêmicas não acabaram por aí. E isso nos leva a outro ponto. Existem algumas histórias... Olha o linkzinho. Com medo desse vídeo. O vídeo do nada da música. Daí do nada. Isso. Caraca, mas aí, velho. Você tá. de funcionários da fábrica mais separados ali, como por exemplo de um cara chamado Ryan Stowe, que a gente tem alguns documentos sobre ele aqui, alguns detalhes sobre ele ali, que valem a pena falar. Por exemplo, esse cara aqui, Ryan Stowe, a gente tá falando de um funcionário de alto escalão da fábrica, mas que não era tão alto assim, né? Ele não sabia sobre a iniciativa e o projeto Bigger Bodies. Na realidade, a gente tem vários documentinhos de reports de incidentes estranhos que ele ficava vendo na fábrica, porque, né, ele não sabia que tinha brinquedos gigantes assassinos espalhados por aí. Então tem alguns reports dele, por exemplo, vendo a estátua do Huggy Wuggy e achando estranho porque ele achou que os olhos dela ficavam se mexendo às vezes. E aí o disclaimer é que parece que ele sempre enviava esses relatos pro Leif Pierre. Então em algum ponto da história mas como ele acabou assim, descobrindo cara? sobre Como é que tem gente dentro dessa empresa que não sabe? Como? Gente, tem uma Mommy Long Legs andando dentro da fábrica e ninguém viu? Bigger Bodies. Aí isso leva a gente pra esse documento aqui, que é uma carta meio direta dele dizendo que provavelmente vai ser morto, porque depois de ter descoberto sobre a iniciativa Bigger Bodies, ele descobriu que alguns parafusos do carro dele tinham sido afrouxados. Então ele praticamente sofreu um acidente de carro, mas acabou saindo bem. Pouco tempo depois disso, ele de fato acabou não saindo vivo e a gente tem um vídeo do próprio Boxy Boo presuntando o cara. Opa, sério? Presuntinho? Em uma época próxima a um acidente, coisas estavam começando a ficar um pouco estranhas na Playtime CEO, conforme nós podemos ver inclusive até mesmo vídeos e cartas do próprio Dr. Harley Sauer falando sobre como a empresa tá meio desorganizada, pessoas estão constantemente vendo coisas que elas não deveriam ter visto. Pô, também, né, amigo? Caraca, todo dia tu resolve botar um boneco gigante na empresa pra ficar andando pela fábrica? Um boneco maluco que é uma criança. O que tu achou que ia acontecer também, né? Coisas que elas não deveriam, né? A gente tem um monte de vídeos de funcionários destacando que encontraram algum experimento da Bigger Bodies que eles não deveriam ter encontrado. Nós temos, por exemplo, um vídeo que foi postado até no canal da Mob Entertainment de um dia em que o Huggy Wuggy fugiu da fábrica. Ele chegou a ser acalmado depois com tranquilizantes, mas o fato só dele ter fugido por um breve momento fez com que algumas pessoas e funcionários ficassem desaparecidos, entre aspas aí, né? Uma galera teve que ir de Vasco, né? Um pessoal assim, pô, galera, também, né? Veio trabalhar hoje, né? Podia ter tirado folga, né? Pô, viajou, né? Viajou. Capotados. Porém, a partir daqui, o destino já estava selado, porque a próxima passagem da história é essa aqui. 1995 é provavelmente a data mais importante que a gente tem dentro da timeline de Pop Playtime, né? E dentro da empresa da Playtime CEO. Por que aconteceu aqui? O público de Pop Playtime CEO. Por que aconteceu aqui? Hour of Joy, né? A hora da alegria. Isso tudo aconteceu por conta de um experimento. Tô com medo desse vídeo um aí, experimento que eu não tinha falado até o momento. Experimento 1006. Conhecido como o protótipo. Esse daqui é um experimento específico, jovens, que foi feito desde o começo da Playtime. Ah, esse é o demônio. Quando ele foi criado, mas aparentemente ele é um daqueles que não foi feito pelo Harley Sauer. Na real, o cara que idealizou esse projeto todo aqui foi o Elliot Ludwig. A gente inclusive consegue encontrar alguns áudios e algumas fitas falando sobre o experimento 1006. Como ele seria, em tese, o experimento mais importante, mais inteligente e mais exclusivo ali da Playtime. O próprio Sauer em si não sabe exatamente tudo a respeito do experimento 1006. Temos
temos uma fita no final do capítulo 3 do jogo, por exemplo, onde Sawyer fala que dentro do experimento 1006 existe um segredo que ele tá tentando cavar. Provavelmente, talvez, o segredo do sucesso desse experimento. Pelo menos pelo que sabemos pela descrição e os documentos do 1006, sabemos que ele tem uma capacidade muito forte de liderar, de cooperação, de se comunicar com outros experimentos também, até de uma forma meio telepática, parece. Inicialmente, nós temos uma fita de gravação de áudio onde um doutor específico descreve como em certo momento o 1006 recebeu uma parada muito simples, como uma espécie de pequena luz de laser em geral, e utilizou essa pequena luz de laser, desmontando ela para construir um aparelho que deu pane nas câmeras da sala onde ele estava preso, né, da cela, digamos assim. Quando as câmeras foram ligadas novamente, o 1006 não estava mais dentro da cela, pelo menos de acordo com a câmera, né? O que acontece é que o 1006 foi para um canto daquela sala onde ele estava preso, no ponto cego da câmera. E aí quando a porta abriu, ele tentou fugir, mas tinham 2 guardas, então um desses guardas foi fechado e aí só rolou uma baixa. Mas mesmo assim, isso mostra que o experimento 1006 é completamente inteligente. Ele também tem a capacidade de imitar vozes de pessoas e em uma fita de vídeo, nós vemos ele até mesmo aprendendo o formato e o padrão como o Dr. Harley Sawyer fala. Ele não copia exatamente só a voz, mas também o gestual, a forma como aquela pessoa se comunica. Ele também foi o responsável por aquela tentativa de fuga do menininho que virou depois o Catnap, né? Inclusive, temos documentos que falam que depois que o Catnap se tornou, né, um experimento da Bigger Bodies, ele tava sempre seguindo o 1006. Ou seja, depois que o 1006 começou a se comunicar com outros experimentos, ele começou a bolar um plano. Esse plano aconteceu no dia 8 de agosto de 1995. Ah, esse aí é o capeta A The mesmo. Hour of Joy, aqui na fábrica da Playtime, jovens, é o mais próximo que nós podemos dizer que temos de um plano de luta em massa pela liberdade dos brinquedos. O que aconteceu aqui foi simples na realidade. Sobre o controle e as ordens do experimento 1006, todos os experimentos da Bigger Bodies se tornaram agressivos absolutamente ao mesmo tempo. E já que vários deles estavam soltos pela fábrica, interagindo com crianças, eu lembro desse interagindo vídeo com funcionários, dentro de celas, isso gerou uma revolta a qual eles não puderam lidar. Toda essa revolta começa com Huggy Wuggy aparecendo nas câmeras. Ele tá tranquilo, na parte inicial da fábrica, onde temos visitantes entrando. Gente, peraí. Vocês deixavam o Huggy... Caraca, essa galera também. Caraca, eles deixavam o Huggy Wuggy possuído no meio de todo mundo, parado como uma estátua. Eu falei assim, relaxa que ele nunca vai fazer nada. Relaxa, não vai fazer nada, esse daí. Pô, caraca, guys. Pelo amor de Deus. É onde temos visitantes entrando, então tudo começa. Caraca. Pô, mas peraí, não me diz que eles vão cometer o mesmo erro no Pop Playtime que cometeram com o FNAF. Que toda essa galera morreu e não teve um policial, não teve um FBI que foi atrás dessa parada. Não é possível, mano. Calma aí, não dá uma de FNAF, pelo amor de Deus, mano. Huggy Wuggy começa a atacar todas as pessoas que ele vê, Mommy Longlegs começa a atacar pessoas e crianças na Game Station, Professora Delight, várias delas começam a ir atrás de funcionários nas fábricas, todos os experimentos vivos que tinham na Playtime começam a atacar todos os seres humanos até que nenhum deles vivo esteja restando. E isso inclui adultos, crianças, funcionários, visitantes, pessoas que eram culpadas e pessoas que não eram culpadas, pessoas que eram e não eram inocentes. Alguns dos cientistas e funcionários da fábrica que sabiam sobre todas essas aberrações que eles estavam fazendo há anos ali, pagaram nesse dia por seus crimes. Nesse dia aqui morreu gente que era civil, não era gente dentro da empresa ali, pelo que eu entendi. Tinha gente ali que tava visitando a fábrica, então morreu civil. Então, cadê as pessoas interessadas das pessoas que morreram e sumiram, tá ligado? Deixa eu ver. Talvez não da forma como deveriam, já que simplesmente tiveram uma morte rápida, mas pagaram. Enquanto várias outras pessoas inocentes também pagaram esse preço. Um detalhe interessante a respeito do experimento 1006, jovens, é que ele é, em suma, o único experimento da fábrica da Playtime que não precisa se alimentar. Então, ele não precisa de carne pra sobreviver. Logo depois que todo esse ataque então aconteceu, não sobreviveu praticamente nenhum ser humano dentro da fábrica. Os corpos que foram restando foram ajuntados e levados para uma parte subterrânea da fábrica, lá nos níveis mais baixos, para serem conservados e servirem como alimento para os experimentos. Afinal de contas, a gente sabe que por mais ou menos 5, 10 anos, nada aconteceu aqui com a fábrica depois disso. É óbvio que a gente sabe que aconteceu um ataque, mas os brinquedos não poderiam simplesmente fugir da fábrica da Playtime, né? Isso levantaria suspeitas, que provavelmente faria a polícia e outros seres humanos tentarem invadir aqui. E isso poderia destruir todo esse ecossistema de experimentos que ficaram lá dentro. Então, depois que tudo aconteceu, os brinquedos ficaram presos. Eles eram livres, só que livres apenas ali,
dentro da fábrica. O Experimento 1006 criou, então, uma espécie de ecossistema, onde ele comandava todos os outros experimentos. Afinal de contas, é ele que guarda a comida e raciona a entrega de comida para outros experimentos que estejam sempre obedecendo ele. Nós não sabemos exatamente o porquê a fábrica permaneceu fechada e inexplorada por tanto tempo. Afinal de contas, né? Depois disso daqui, a fábrica Playtime Company foi fechada para sempre. Nós não sabemos que tipo de repercussão isso teve no mundo, mas os corpos nunca foram encontrados e parece que ninguém nunca invadiu a fábrica da Playtime buscando uma resposta. A gente não sabe sobre investigadores, jornalistas que tenham sido enxeridos e tenham tentado entrar. Não. Ninguém. E assim, se passam 10 anos, onde nesses 10, sabemos apenas que 2 pessoas Aí foi um buraquinho de roteiro. Aí, pô, uma galera morreu. Tipo assim, aparentemente ali umas centenas de pessoas morreram. Foi umas 100 pessoas, pelo jeito, assim. E tal. Ninguém se interessou, mano. Ninguém tentou ver o que tem nessa... Quem matou? Não sei. Morreu. Ninguém... Bem, sei lá... 20 anos... É o quê? Uns 20 anos, né? 10 a 20 anos. Depois, ninguém foi atrás. Ninguém. Não teve um FBI... uma polícia legista... Nada. Estranho. Leif Pierre... morreu 100 pessoas aqui numa fábrica, galera. Preguiça de... Preguiça de entender como foi, tá? Só segue a vida. O chefe da inovação aparentemente saiu vivo disso. Mas não esconderam não, tipo assim, pelo que deu pra entender, né? Os monstros, ou seja lá o que for, as crianças, seja lá o que tu queira chamar, mataram todo mundo, aí pegaram o corpo da galera pra guardar, né? Pra ir se alimentando com o tempo, porque eles sabiam que eles iam ter que ficar presos dentro da fábrica, porque se sai também, né? O exército, seja lá o que fosse, ia matar eles, então eles se esconderam dentro da fábrica. E isso é legal, isso é, tipo assim, maneiro, assim e tal. Se esconderam os corpos e etc, beleza. E aparentemente também devem ter escondido também as fitas, né, das câmeras e tal, isso daí, beleza. Pô, mas daí, tá, foi lá, os policiais foram lá, FBI foi lá e tal, aí só entrou, viu um sangue, os corpos sumiu e todo mundo só aceitou que isso aconteceu? Bem, vamos ver, vamos seguir vendo, vai. Não sabemos o destino dele até então. E o nosso protagonista, um dos funcionários da fábrica, que não foi trabalhar naquele dia. Tudo rolou, mas nós não temos exatamente a história de quem é o nosso protagonista. Isso é Qual curioso. É a sua aparência? O que o nosso protagonista fazia na fábrica? Será que ele era, de que ele fato, se importa alguém tanto? Importante ali? Será que ele era um funcionário cientista, um funcionário de cargo-chefe, que também sabia desses experimentos? Ou não? E por que ele não fala? Sabemos que 10 anos se passam, e finalmente, depois que centenas de pessoas desapareceram do dia pra noite, se a Pop fala com ele, todo mundo fala com ele. 10 anos depois, nos 3 primeiros capítulos da história. É agora, hein? O primeiro capítulo de Pop Playtime é onde nós começamos e iniciamos a jornada. Nosso protagonista sem nome... Não, as pessoas sabiam sobre o massacre, sim, tanto que a fábrica foi fechada, foi interditada e etc e tal. Então, assim, se soube que pessoas morreram, pô. Até porque teria que se saber, né? As pessoas que foram lá visitar a fábrica, provavelmente elas falaram pra outros amigos, outros parentes, hoje eu tô indo lá visitar a fábrica, Pop Playtime e tal, não sei do que, não sei das quantas. Então, tipo assim, com certeza as pessoas saberiam que a galera morreu lá dentro, sabe? Os curiosos e aqui morreram recebe um pacote com uma descrição estranha dentro da sua casa. Não, sim, todo mundo morreu pros seres aí, né? Pros monstros e tal. Eles morreram e o corpo deles foi levado lá pro fundo da fábrica, lá né, pras profundezas da fábrica lá, né? E tal, que é um lugar mais fechado, escondido. E pans. Só, né? Tipo, pô, a polícia desistiu de pesquisar? Estranho isso. 10 anos depois. Esse pacote tem 2 coisas: uma fita VHS, um comercial do lançamento da boneca Pop em 1950 e uma carta que descreve especificamente que há 10 anos atrás então legitimamente a Pop pode ser, agora vendo melhor o vídeo do Linkzinho, ela pode ser do bem mesmo. Ela real pode ser do bem, mano. Vários animatrônicos não, né, mas vários monstros ali na real, eles podem realmente ser do bem. Pode ser que não seja trollagem. A Pop pode realmente não ser do mal, mano. Apareceram. E todos pensam que as pessoas ainda estão desaparecidas, mas nós ainda estamos aqui. Encontre a flor. O conteúdo do envelope é extremamente específico. Ele não só chuta a ideia de que o nosso protagonista vai entender na hora o que tá rolando, como manda uma espécie de teasing, né? De provocação, colocando o comercial da boneca Pop em uma fita VHS e a carta. Não sabemos exatamente se o nosso protagonista aqui é um cara que sabe sobre todas as coisas e foi até a fábrica por conta de culpa, de se sentir culpado e entender que talvez essa história toda não tenha acabado ainda. Ou talvez, se ele simplesmente é uma pessoa que faltou no dia e de repente não sabe mais o que aconteceu com seus colegas e decidiu
ir atrás pra descobrir toda essa história. De uma forma ou outra, a pessoa que enviou esse envelope permanece anônima até os dias de hoje, mas claramente essa pessoa deve ter observado o nosso protagonista por bastante tempo, até porque, né, detalhes, eu vou sim, Baquinha. 10 anos se passaram, então a gente sabe que em 10 anos nosso protagonista poderia facilmente ter mudado de casa, mudado de nome, endereço, CPF, tudo. Principalmente se a gente considerar o fato de que também, né, como o nosso protagonista trabalha na Playtime, quem não diria que ele não é uma pessoa que se sente culpada e depois começou a se esconder, Anja, depois que tudo os aquilo aconteceu. Então, eles foram alguém atrás está do que observando o aconteceu. nosso Não, personagem. sim. Tipo assim, deu pra ver que teve gente que foi atrás do que aconteceu. Mas é tipo... As pessoas não desistiriam tão rápido, sabe? Isso que eu quero dizer. É tipo, tá bom, deixou claro ali de que a polícia foi lá, interditou o lugar e etc. Então deve ter rolado alguma pesquisa, né, no lugar lá dentro, assim. Só é tipo, pô, entramos na fábrica, aparentemente todo mundo morreu aqui, não achamos o corpo de ninguém, tá? É isso. Desistimos de procurar. Talvez seja Leif Pierre, alguma outra pessoa, não temos especulações o suficiente sobre o nosso protagonista. Mas não é tão ruim, não é tão ruim. É melhor do que o De Repente do Five Nights at Freddy's. É melhor que o De Repente, é melhor. Porque faz sentido, pelo menos. Tipo assim, eles estão numa área da fábrica que é de difícil acesso, tem que passar por um monte de coisa e tal. Então pode ser que o FBI, a polícia e tal, só não encontrou essa área, tá ligado? Pode ser que eles só não encontraram essa área e daí, pô, os monstros conseguiram se manter escondidos lá, sabe? Tipo, é possível. Não é tão bizarro, tá ligado? Não é tão buraco de roteiro assim, sabe? Ainda pra saber isso, mas recebemos a carta e vamos até a fábrica da Playtime. Uma coisa que eu acho bastante estranha, por sinal, jovens, é que desde o primeiro capítulo nós já começamos dentro da fábrica como se o nosso protagonista conseguisse ter entrado aqui numa boa, sabe? Não tivemos nenhum item, nenhuma fórmula específica, não, ele só vai andando e vai pela porta da frente. Não temos nenhuma barragem, processo do governo ou alguma empresa de segurança guardando o local onde a fábrica fica, o que eu acho bem estranho. Tudo soa como se o terreno da Playtime, né, uma fábrica gigantesca com mais de 10, 20 andares, simplesmente foi abandonada e ficou como um terreno aberto gigante. Soa como se qualquer pessoa que fosse andando em linha reta pudesse entrar na fábrica, mas isso não tivesse acontecido ao longo dos últimos 10 anos. Não, mas o pior é que fica um negócio mais bem escrito, cara, tá ligado? Porque, tipo assim, a galera morreu lá, aí beleza, não se encontrou essa galera, 100 e poucas pessoas. Acaba ficando uma área da cidade que é tipo... Quem vai querer comprar essa fábrica? Ninguém vai querer comprar esse bagulho, mano. Ninguém vai querer comprar um terreno, tá ligado? Esse terreno, esse lugar... que tem essa história pesada, zoada, sabe? Tipo assim, aí o bagulho fica lá, apodrecendo, mano, sabe? Tipo, tem umas faixas lá dizendo, tipo assim, faz sentido as pessoas não quererem comprar o lugar, sabe? Não querer encostar naquele ambiente, assim, e tal, faz sentido. Não apenas porque, talvez tenha alguma pessoa que entrou e morreu ali no caminho, Link. Se isso tivesse acontecido, teria levantado suspeitas. Eu com certeza absoluta acredito que existe algum tipo de empresa ou algum tipo de dinheiro rolando ali pra poder encobrir qualquer caso relacionado a essa fábrica. Deve ser por isso que o Leif Pierre tá vivo até então. Enfim, dentro dos capítulos do jogo aqui em geral, jovens, a história vai ser contada pra gente principalmente por meio de alguns pequenos detalhes que vamos encontrar na fábrica, como posters, detalhes no cenário, fitas VHS e alguns outros tipos de coisa. Tipo quando a gente chega, por exemplo, já recebemos uma fita VHS verde ali, que é do próprio Leif Pierre, onde ele fala sobre como ele acaba. Não, eles não limparam o sangue não, Lafete, porque quando a gente entra no jogo e a gente começa a andar pela área onde a galera morreu, o sangue ainda tá lá, pô. Então, não, os monstros não limparam o sangue. O máximo que aconteceu foi a polícia tentou procurar todo mundo e não achou, mano. Sabe? Não achou o corpo, o caso deve ter ficado meio morto por causa disso, sabe? O caso da polícia e na justiça deve ter ficado meio morto por causa disso e ficou nessas e é isso, sabe? Cabeça da inovação da Playtime e tal, e ouvindo a fita, a gente vê que ele tá falando que a gente provavelmente tá invadindo, e a fábrica tem sistemas de segurança pra poder parar a gente e dar cabo da gente se a gente tentar invadir. Temos várias outras fitas falando sobre experimentos, áudios, cientistas, funcionários, reclamações de pessoas, entre vários outros detalhes. A fábrica tem algumas coisas básicas que ainda estão funcionando, tipo, mesmo depois de anos a energia ainda funciona, tem um monte de geradores dentro da fábrica. Nosso personagem pega um grab pack, que é aquele sistema de equipamento das mãozinhas, né, que você usa pra abrir portas aqui na empresa, e começa a andar por aí pela fábrica, pra tentar descobrir o que aconteceu com os funcionários. O primeiro capítulo começa com toda aquela coisa tensa de bastante extras, tipo, tem um pôster de detalhes
detalhe que eu acho muito bom, que é só um pôster dizendo que o Leif Pierre não gosta que as pessoas assustem ele. Seja lá por que diabos, não é permitido assustar o Leif Pierre dentro da fábrica, tá aí esse detalhe. Temos outros pôsteres que falam sobre a iniciativa dos funcionários para adotarem crianças órfãs, né? Afinal de contas, tinha um orfanato gigante dentro da fábrica. Alguns outros pôsteres, fitas VHS. Vamos passando pelos lugares, vendo que a fábrica da Playtime era estranhamente desorganizada. Inclusive, temos fitas e áudios de funcionários reclamando sobre isso. Reclamando de estarem estressados, cansados, tem poucas pessoas na fábrica, eles fazem muitas horas extras, tem muita coisa espalhada, como se os caras estivessem simplesmente colocando os horários de trampo deles em outra coisa. Pouco tempo depois que começamos a andar pela fábrica, aquela estátua gigante do Huggy Wuggy desaparece. E obviamente, né, a gente tá falando do experimento 1170, ele fica observando a gente por um tempo, se vocês olharem devagarzinho, vocês vão conseguir ver ele olhando a gente por um canto, pelo outro. Então, chegamos na máquina Make a Friend, aquela máquina de você fazer um brinquedo, né? E depois que nós fazemos o brinquedo, Huggy Wuggy nos persegue pela primeira vez. O Alan. Calma. Na minha frente é zoado. Ai, meu Deus, que aflição agora. Temos a primeira perseguição do jogo com o Huggy Wuggy, que parece que não almoça faz um tempinho. A perseguição não dura lá muito tempo, apesar do Huggy Wuggy ser a cara e o rosto da empresa da Playtime. Ele persegue a gente por mais ou menos uns 2 minutos. Ele acaba batendo numas caixas, derrubamos ele bem longe e chegamos num local gigantesco com uma estampa de uma flor. Lá dentro nós encontramos uma espécie de casinha, como se fosse realmente feito para poder simular uma casa. E lá temos uma gaiola de vidro. Dentro temos a boneca Pop. Você abriu minha caixa. Uma coisa que também acho interessante de dizer é que aqui no capítulo 1, por sinal, que nós temos algumas outras fitas interessantes a respeito da história, como por exemplo a primeira fita do Dr. Harley Sauer falando sobre o experimento 1006, e também temos uma fita específica sobre aquela funcionária chamada de Stella Graber. Lembra que eu falei que ela foi contratada pela Game Station e tal? Essa fita eu acho muito boa, cara, porque mostra um pouco dela falando sobre a vontade gigantesca que ela tinha de viver um pouco mais, porque o corpo de um ser humano normal não conseguiria aguentar a velhice. Então tem toda essa ideia dos funcionários de alto escalão terem uma brisa que parece que eles concordam com a ideia dos experimentos, né? Eles querem viver pra sempre ou viver um pouco mais do que um ser humano normal, mesmo que ao custo disso eles precisam sacrificar algumas vidas inocentes. Só que às vezes eu gostaria muito mesmo de poder voltar a ser criança, sabe? Isso é estranho porque adultos são crianças crescidas. Eu não acho que alguém realmente se sinta como um adulto. Mas o corpo só vai envelhecendo, então você morre. O corpo humano não pode ser jovem para sempre. Outras coisas sim. Algumas árvores podem continuar vivas mesmo sendo muito mais velhas que humanos. Quero dizer, a pessoa mais velha do mundo ainda é jovem perto dessas árvores. Então eu imagino que todo mundo é jovem se comparado a algo, não é? O capítulo 2 da história começa com um comercial da Mommy Long Legs, que como eu tinha dito foi lançada em 1990. No meio desse comercial nós vemos o rosto da boneca Pop aparecendo e dizendo pra que a gente acordasse. Abrimos nossos olhos e a gaiola de vidro tá aberta, mas a boneca Pop não está mais ali. Damos uma volta pelo ambiente e seguimos pra novos locais da fábrica, como por exemplo o escritório pessoal de Elliot Ludwig, cheio de desenhos de crianças que admiravam bastante ele e as suas várias criações, sem saber das verdadeiras coisas que ele criava por debaixo dos panos. Dentro do seu escritório existe uma fita VHS muito interessante, que é aquela famosa fita de puxação de saco, sabe? Alguns narradores falando sobre como Elliot Ludwig era o pica, era o genial, o inventor, ele era muito gente fina, ele era um cara de respeito. Playtime Co. é o produto de um grande homem chamado Elliot Ludwig. Divorciado, mas um homem de família. Seu objetivo sempre foi trazer brinquedos maravilhosos para crianças maravilhosas ao redor do planeta. E durante essa fita em específico, gosto muito de 2 detalhes. O detalhe de como o rosto de Elliot é censurado por 99,9% do tempo. Isso também acontece nos documentos oficiais da empresa. Verdade, né? O rosto de Elliot nunca é mostrado. Nunca além daquele comercial que aparece no Pop Playtime capítulo 1. Que hoje em dia a gente não pode nem saber direito se aquilo ali talvez seja o rosto dele de verdade, ou talvez seja o rosto dele antes de alguma coisa acontecer. Enfim, é dito na fita que Elliot perdeu uma certa pessoa em uma tragédia familiar em 1960. Nessa época, a boneca Pop já tinha sido criada, então não sabemos exatamente se os experimentos já tinham começado ou não, mas talvez essa perda familiar tenha feito com que o Elliot tenha se dedicado um pouco mais a esses experimentos estranhos sobre fazer as pessoas viverem pra sempre. Enfim, encontramos pela primeira vez a boneca Pop estando solta e descobrimos que de fato ela é amigável com o nosso personagem. A Pop é a filha dele, né? Isso daí meio, né?
Se não for a filha dele, é a mulher dele. Mas deve ser a filha dele, assim. Provavelmente é a filha dele. Então ela não deve ser do mal, mano. Ela não deve ser a do mal. Ela deve ser a primeira que virou... Ela deve ser a primeira que virou meio boneco, meio viva e tal. Ela não deve ser do mal, tá ligado? Ela só é a primeira, assim, não quer dizer nada. Como se fosse uma pequena parceirinha. Ela é inteligente e age como uma pessoa de Mickey verdade, morreu? de acordo Oh my God. assim como o comercial. Voltou? Ela anda, fala e quer nos retribuir o favor por termos libertado ela. Então, ela nos fala um pouco sobre como podemos fugir ali daquela fábrica pra sairmos daquele lugar todo maluco com um monte de experimentos doidos. A início de conversa, ela não fala sobre nosso personagem, a aparência dele, o nome ou qualquer coisa do tipo. Então não sabemos se ela reconheceu nosso personagem ou não. E também temos o detalhe que aparentemente Poppy tava presa naquela gaiola ali há muitos anos. Então mesmo que nosso personagem fosse um funcionário inteligente da Playtime, importante, não acho que ela nos reconheceria. Pra fugirmos da fábrica, temos que ir até... Ela provavelmente não é do mal, mano. A Poppy provavelmente não é do mal. Ela é só o primeiro ser ali da parada. Ela não deve ser do mal, não sei. Acho que não. É a Game Station, aquele lugar lá onde as crianças eram testadas. Lá, nós temos um trenzinho que, se conseguirmos os códigos pro trem, podemos ir embora da fábrica. Porém, não demora muito pra que a gente entre na Game Station e a Mommy Longlegs, antagonista principal do capítulo 2, apareça, sequestre a boneca Poppy e ela fala que a gente vai jogar 3 games ali específicos com ela e a gente não tem opção. Se a gente trapacear ou fugir, ela vai arrancar nossas entranhas e vai matar a boneca, que não é uma opção muito amigável, então decidimos jogar pelas regras. A gente vai passar por aqueles mesmos 3 minigames que, ironia não é, que as crianças passavam na sua época de serem selecionadas para os experimentos. Lembra que eu falei pra vocês, né, que a Game Station tem 3 experimentos específicos? Aqui eles ficaram um pouco mais difíceis, tipo, o minigame de memória ainda é o básico, né? Vai aparecer uma sequência de cores na tela e você tem que ficar apertando os botões exatos. Porém, além da Mommy Longlegs colocar a sequência sendo bem mais difícil do que o normal, ela também coloca uma espécie de boneco de um coelho animatrônico que fica descendo pra tentar matar a gente. O minigame vai ficar mais e mais difícil, até que em algum momento o minigame vai quebrar. A Mommy Longlegs vai considerar isso como uma vitória nossa e vai nos dar um pedaço do código. Passamos por mais algumas áreas e depois de termos vencido o primeiro minigame, vamos para o segundo, conhecido como Abrace o Huggy Wuggy, que é aquele minigame de reação em geral, né? Nós temos o Grab Pack e temos que ficar dando tapinhas em Huggy Wuggies que vão ficar tentando passar por uns canos de brinquedo. Se eles conseguirem passar, matam a gente. Se não conseguirem passar, o jogo vai ficando bizarramente mais difícil, até que quando você tiver morrido umas 5 vezes, aí a Mommy Longlegs ficar com pena de você, ela te deixa ganhar e boa. Conseguimos mais uma parte do código. E aí a gente tem simplesmente uma das aparições mais fofinhas que a gente tem em Pop Playtime, que é a participação da Kissy Missy no capítulo 2, que é só um momento específico quando a gente tá tentando abrir uma porta, ela vem andandinho, mó bonitinho assim, pega, abre a porta com o bracinho dela e vai embora. É muito bonitinha essa parte, é muito legal, velho. Eu me lembro que quando a grade começou a subir, eu comecei a correr igual um desgraçado, maluco. Chegamos finalmente no último minigame, Estátua. Esse daqui é um minigame um pouco mais simples em geral, as luzes vão ficar apagando e acendendo. Quando elas estiverem apagadas, a gente pode se mexer, quando elas estiverem ligadas, a gente não pode. E enquanto isso, um bicho bizarro, que é um cachorro misturado com uma centopeia, chamado de PJ Pug-a-Pillar, vai ficar perseguindo a gente. Se ele pegar, ele também mata. Essa cena aqui também é importante, porque é a primeira vez que algo sobre o nosso protagonista e a sua história também é citada, por sinal. Mommy Longlegs cita o detalhe de como ela odeia muito aquele lugar. Afinal de contas, desde a época que ela era Mary Payne e se tornou a Mommy Longlegs, as crianças vinham pra lá pra brincar. Elas passavam um tempo brincando com ela e a Mommy Longlegs tratava elas como se fossem filhas. No entanto, depois que essas crianças brincavam e passavam um tempo ali, elas iam embora e não voltavam mais. Porém, antes de terminar esse discurso, ela fala que nosso personagem não. A gente merece ser abandonado ali, porque nós já trabalhamos naquele lugar. Mas você trabalhou aqui. Se alguém merece morrer sozinho, é você. É um ponto importante. É a primeira vez que um experimento reconhece o nosso personagem sem ter falado nada. Parece que a partir do primeiro momento onde a Mommy Longlegs bateu os olhos na gente, ela sabia
quem a gente era, mesmo depois de 10 anos. Verdade. Com certeza absoluta, nosso personagem era alguém importante nessa fábrica, pra que ela tenha guardado esse rancor e se lembre da gente mesmo depois de tanto tempo. Passamos pelo minigame e vamos pra uma área de controle central, digamos assim, onde a gente encontra mais alguns documentos de cientistas analisando crianças que futuramente, né, iam ser mortas pra poderem virar experimentos. Passamos por mais algumas áreas gerais e temos uma primeira e única perseguição com a Mommy Longlegs nesse capítulo aqui, onde a gente passa por uma fornalha, um monte de outros lugares e ela vem atrás da gente com todo o ódio possível. É uma cena muito pique, inclusive. Essa parte é horrível, mano. Essa parte é horrível. O que você fez? Ele me transformará em corte dele! Você não pode fazer isso comigo! Pois é, metemos bala nessa maldita no compactor de lixo. E depois que ela é quase que morta, podemos ver uma coisa muito zica. Antes de morrer, ela grita bastante sobre como ela não gostaria de se tornar parte dele. E quando ela morre, de fato, a gente vê que a mão do 1006 aparece pela primeira vez no jogo, pega o que restou do corpo dela e leva embora. Isso dá a entender que quando um brinquedo morre aqui, né, algum experimento da Bigger Bodies, parece que o 1006 simplesmente pega esse boneco e acopla no seu próprio corpo, o que é bastante estranho. Enfim, pegamos a senha completa do acesso ao trem. A boneca Pop é solta, ela parece um pouco mais séria e irritada com tudo que aconteceu. Vamos até o trem, mas a Pop dá uma mancada com a gente aqui. Ela coloca o trem em uma outra direção que não é de fato a saída, dizendo que sente muito, mas ela não pode deixar a gente ir embora. Somos traídos então pela boneca Pop, o trem cai e acaba quebrando em um certo momento, levando a gente pra direção de um local conhecido como Playcare. E aqui, que a gente vai pro terceiro capítulo. Pode crer. Pô, mas eu não sei, né? Tipo, eu acho que a Pop não é do mal, mano. Eu acho que ela não é do mal, velho. Não acho que seja. A Pop começa diretamente com o comercial dos Smiling Creatures e toda a polêmica que eles causaram lá da época quando eles foram lançados. Lembra que eu falei pra vocês? Logo depois que o comercial termina, vemos que o nosso personagem desmaiou e ele já acorda com esse maravilhoso gato roxo gigante pegando a gente e jogando pra dentro de um cano. Somos recebidos em uma nova área da fábrica com uma fita VHS que fala a gente vai muito jogar sobre uns pedacinhos algumas agora. crianças, né, estarem dormindo e isso não ser muito natural, delas dormirem com gás vermelho de drogar a criança. Só que tinha uma criança em específico que tava tendo muitos pesadelos. Ela acordou com os olhos vermelhos, conturbada, com os lábios tremendo e tendo convulsões. O que, pasme, não deve ser tão absurdo assim, sendo que vocês estavam drogando as crianças com gás do sono pra dormir. Gosto muito, inclusive, que os documentos falam que essa criança que foi drogada pra dormir precisava de ajuda médica. E essa criança era Mary Payne, a criança que foi transformada na Mommy Longlegs. Então vejam só, parece que a Mommy Longlegs, ela nem passou por testes da Game Station pra virar um experimento. É só que ela acabou tendo convulsões e quase morrendo por causa dos próprios funcionários. Aí eles foram lá e já terminaram de matar ela e transformaram no experimento. Logo no começo do capítulo 3 em geral, jovens, nós encontramos um Pô, a historiazinha então da Mommy Longlegs é mó bad, mano. Caraca, mó bad a história dela, mano. Tadinha, mano. Putz, ela só se ferrou, velho. Entre aspas, muitas aspas, aliado. Nós podemos chamar de Oli. Não sabemos exatamente se é uma pessoa, um experimento, mas sabemos que ele tem voz de criança. Oli aparentemente conhece a boneca Pop e também está contra o experimento 1006. Então ele começa a tentar ajudar a gente, falando que sim, a Pop pode ter dado uma vacilada, mas é porque ela e ele precisam do nosso protagonista para resolver as coisas ali embaixo. Então, além de muitas opções, vamos seguir em frente, cada vez... Tá, mas então, por exemplo, a Pop, ela não precisa se alimentar, então. Pô, agora que eu tô tentando me ligar. A Pop, então, ela não precisa se alimentar, porque ela ficou anos... Só se ela ficou num estado de hibernação pra não ter que comer. Porque, aparentemente, eles precisam comer. Essa é a pira. Provavelmente é dessa forma que o 1006 usa eles, tá ligado? Que é tipo, ó, tô com toda a comida aqui, galera. Ou vocês me obedecem, ou vocês não comem, sabe? Então, não sei se a Pop ou ela entrou num modo de hibernação ali pra não ter que comer, ou ela só realmente não precisa comer e por isso que ela não é do mal, sabe? Mais fundo na área da fábrica, até que chegamos em um domo completamente fechado, bizarro, cara, como se fosse uma fazenda mesmo. Tem outros que não precisam comer também, chat? Ele chegou a comentar isso, não prestei atenção, mas talvez, não sei. Catnap ou a Playcare. Por isso,
é com um enorme prazer que eu anuncio como fundador da Playtime Co. o Berçário, nosso pequeno orfanato local. Gosto também que quando a gente chega lá dentro, tem um vídeo que fica tocando ao fundo do próprio Elliot Ludwig. De novo, o rosto do cara tá censurado. A Playcare é provavelmente a maior área que nós já tivemos até agora, já fez de um capítulo de Pop. Tipo, é bizarro. Além de ser muito bonito e o ápice da beleza de Pop até então, é simplesmente um ecossistema aqui. Uma gaiola gigante para que as crianças de fato nunca precisassem sair. Nós temos algumas áreas de playground, nós temos uma área gigantesca de pátio, temos uma casa para as crianças, uma escola, um ambiente para os funcionários, né, para os conselheiros das crianças. É muito, muito grande. E também temos áreas... Pô, cara, tá sendo maneiro ver esse vídeo, cara, porque quando eu joguei o jogo e eu não prestava atenção em quase nada, porque eu sou assim, vocês estão ligados? Eu achava tudo muito estranho, cara. Eu ficava, por que tem uma escola dentro de uma fábrica? Tá ligado? Eu ficava muito, por que tem essas coisas dentro de uma fábrica? O que tem a ver, mano? Aí agora vendo, eu falo, ah, tá, era tipo um orfanato ao mesmo tempo, doideira. Ficavam abertas para as crianças, né? Que são as áreas dos funcionários, onde o gás passava, onde eles aplicavam coisas, onde eles levavam as crianças para outros lugares. Assim que nós chegamos na Playcare, nós temos um objetivo aqui, segundo o Oli. Temos uma fábrica de gás, que ela tá levando todo o gás do sono produzido pro lado direito da fábrica. De acordo com o Oli, a gente precisa fazer com essa bosta de máquina aqui, leve tudo pro lado esquerdo. E é claro que para poder fazer isso, a gente vai ter que reiniciar o sistema todo dessa merda de Playcare. Então a gente vai ter que passar por 1 milhão de lugares, a gente pega a chave, pega um monte de outras coisas, pra gente poder desligar a energia, porque a energia do lugar vai desligar toda, a gente vai ter que reiniciar a energia e ir passando ela de ambiente para ambiente até a gente conseguir mexer nessa máquina. E o primeiro local por onde passamos é a casa, o orfanato onde as crianças dormiam, com fotos maravilhosas que parecem bastante assustadoras agora. E dentro desse lugar aqui, eu gosto muito que a gente tem um rádio, que ela mostra uma notícia muito interessante do Elliot Ludwig, confirmando que em certo ponto entre 1984 e 1990 por aí, Elliot Ludwig teria morrido. Então, em tese, ele tá morto mesmo. Isso é uma baita surpresa pra quem achava que ele ia estar vivo até então, mesmo estando muito velho. O bom nome que Elliot tinha montado durante sua vida tinha desmoronado de certa forma, porque depois que ele já tinha morrido há um tempo, um cadáver partido em pedaços de uma criança foi encontrado em sua propriedade, alguma de suas casas e dentro de uma mala que era pessoal dele. Isso era bastante estranho e o pessoal da empresa tentou limpar o seu bom nome, digamos assim, coisa que provavelmente não deve ter durado tanto, né, porque em 1995 a empresa acabou pra sempre. Nesse ponto da história, esse labirinto aqui é quase como se fosse uma grande viagem do nosso protagonista. Ele começa a ficar cada vez mais distorcido e estranho, como se por estar respirando o gás do sono, nosso protagonista começasse a ficar meio chapado mesmo. Ele começa a ouvir uns áudios tocando de trás pra frente. Muitos desses áudios, inclusive, falam coisas sobre a história do nosso personagem, dizendo sobre como ele deveria estar presente ali no dia em que tudo acabou. Isso dá bastante da ideia que o nosso personagem sabe das coisas, tipo, talvez ele tenha faltado no dia onde tudo acabou, porque talvez ele tivesse recebido alguma informação, talvez ele soubesse que tudo ia acabar, não sabemos exatamente. Mas enfim, encontramos uma fita VHS que fala totalmente sobre isso, inclusive, sobre como a fábrica agora é dos brinquedos, sobre como estamos descobrindo coisas que a gente já sabia, que a gente tentou esquecer. E aí aparece uma alucinação gigante de um hug bizarro, que quando ele captura a gente acorda dentro do lugar normal. Pegamos uma máscara de gás e andamos pela casa resolvendo puzzles. Dentro dela, podemos encontrar aleatoriamente a Kissy-Miss em um dos quartos. E ela fica olhando bem tristinha ali pra uma foto de uma criança. Talvez seja alguma amiga dela, ou ela mesma quando era humana. Bom, isso em tese confirma que a Kissy-Miss, quando era humana, ela vivia aqui nos orfanatos da Playcare. Logo depois que saímos desse lugar, encontramos a Pop. Logo depois da Kissy-Miss tentar matar a gente e desistir. Não, solta! Eles não fizeram nada de errado. E eu perdendo todo o meu butico nessa parte. Meu butico todo indo embora, velho. Pô, eles são muito inteligentes, né, mano? Tipo, vem uma luz azul nela, e aí tu acha que é o Hug, tá ligado? Que eles botam, tipo, uma escuridão, assim, e tal. Aí do nada vem a lâmpada e vê que é rosa, e tu... Eles não fizeram nada de errado. Nós estamos aqui pra ajudar de verdade.
Pop nos dá algumas explicações também. Ela fala um pouco sobre o Wally, sobre como ele é um aliado e sobre como 1006 não é. O experimento 1006 parece ter olhos dentro de toda a fábrica. Ele pode ver tudo. E nós simplesmente não temos a opção de fugir. Se a gente tentasse fugir, o 1006 matava a gente antes de conseguirmos. Então a nossa única opção, pois é, era que a gente tava preso com a Pop aqui. Nosso protagonista, a Pop, Kissimiss, Ollie. Nossa única opção é tentar bolar algum tipo de plano pra derrubar o 1006 e finalmente conseguir fugir dessa fábrica, encerrando de vez essa história bizarra. Depois de termos formado uma espécie de aliança, digamos assim, com a própria Pop, seguimos então em frente. Agora, pra escola. A porcaria da escola. Um dos lugares em que, aparentemente, o Catnap não se mete ali, porque tem algo lá que ele não gosta muito. E esse algo é a professora Delight. Lembra que eu tinha falado pra vocês de toda aquela história maluca que a gente tem aqui dentro da escola? No início, pode crer, Moon. Salve, velho. Bom, vocês fizeram um fandub do 3 e tudo? Caraca, parabéns, velho. Tamo junto. Dale que dale. Aconteceu o evento da The Hour of Joy, as professoras Delight foram trancadas aqui pelo... eu vou ver até o final aqui o do linkzinho, mas eu vou jogar o jogo um pedacinho também, tá? A gente vai jogar um pouquinho do jogo também, pra dar uma esquentada de leves. Mas não vou jogar até zerar, obviamente. Vou jogar um pouquinho pra dar uma esquentada. O Catnap. E elas ficaram tanto tempo ali dentro, enlouquecendo e sem comida, que a professora Delight, que tá viva até agora, ela meio que montou uma arma e matou todas as outras. E comeu a carne delas pra poder sobreviver. Então a professora Delight que a gente tem aqui dentro é completamente chapada. Parte muito massa do capítulo, inclusive, ela também reconhece nosso personagem logo quando nós entramos na escola. Salve, te ajudando no projeto Dura em Beijo. Obrigado, dona desenhista. Eu me lembro. Você trabalhava aqui. Como você está? Vivo? Barb? Barb diz que você está procurando seus colegas. Catnap não iria gostar de ver você aqui. Você deveria sair. Por sua própria segurança. Fala sobre como a gente trabalhava ali, sobre como nós estranhamente ainda estamos vivos e talvez estejamos procurando os outros funcionários, mas a gente não devesse estar lá. E de fato ela não deixa a gente ficar lá por tempo suficiente não, porque tem uma perseguição insuportável com essa maldita aqui, onde nós temos que ficar resolvendo puzzles com ela vindo atrás da gente. Eita desgrama. Não, ela tem todos... Nossa, eu odeio essa parte, parte. Vem mais devagar, filha. Essa é uma daquelas clássicas personagens de terror, sabe? Que quando você não tá olhando pra ela, ela fica te perseguindo, mas se você olhar, ela fica parada que nem uma estátua. E aí você tem que ficar tentando resolver puzzle sem olhar pra ela, olhando pra ela. Nossa, é uma merda. Meu Deus, que personagem tenebroso. Passamos por uma sequência gigantesca aqui dentro da escola e graças a Deus a gente consegue fugir essa maldita esmagada por uma porta. Passamos por uma caverna bizarra, que parecia ser uma área de escavamento que ainda tava sendo construída ou algo do tipo. Muito legal que nessa área tem uma fita de 2 funcionários reclamando sobre a forma como as crianças eram tratadas no orfanato, sobre como eles acham que as crianças deveriam ter o direito de sair pra poder ver o mundo real, porque aparentemente elas nunca saíam mesmo. Tanto é que a Playcare, como o cenário, tinha um monte de pedaços de céu falso, janelas falsas, as crianças realmente nunca viam a luz do dia, os caras da empresa eram malucos. Chegamos em um ambiente de minigames, onde encontramos alguns Smiling Creatures menores. Eles podem parecer insuportáveis no começo, mas se você tacar um pouco de luz neles com uma nova ferramenta do Grab Pack, eles acabam fugindo. E depois de algum tempo, chegamos até outro experimento da Bigger Bodies, que era contra o 1006, conhecido como Dog Day, outro integrante dos Smiling Creatures. Você é o anjo da Pop. Venha nos salvar. Nada mais pra salvar. Não aqui. Você está na casa do Catnap, anjo. Seu lar. 1 milhão de pares de olhos estão sobre você agora, observando, esperando, famintos. Não querem nada de entrar sob a sua pele e devorar você pedaço por pedaço, preencher o vazio que há dentro deles. Essa coisa, Catnap, o protótipo é seu Deus, e isso é o que ele faz aos hereges. Esses brinquedinhos seguem Catnap para evitar esse destino, e em troca são alimentados. Nós tentamos lutar com ele, mas o controle do protótipo... Eu sou o último dos Smiling Critters. Me escute. Você precisa sair daqui. Mano, eu sempre achei que esse cachorro era vilão. Desculpa, cachorro. Desculpa, cachorro. Eu não presto atenção nos jogos. Eu não presto atenção, cachorro. Desculpa. Você tava querendo me ajudar. Meu Deus do céu, eu achava que o cachorro era do mal. Você precisa viver.
Você e Pop podem consertar isso. Acabar Nossa, ele tava me apoiando, eu achei que ele tava querendo me matar. o tormento. Ah, não. Me deixe. Por favor, vai logo. A ideia de que o Dog Day existe, por sinal aqui, gente, claramente dá a ideia pra gente de que devem existir todos os outros Smiling Creatures como experimentos da Bigger Bodies. Mas o Dog Day, que era considerado como líder, né, aparentemente ele era contra o 1006 e o Catnap não gostou muito disso. Arrancou as pernas, deixou preso ali e, pois é, o Dog Day mal tem tempo de falar pra gente alguma coisa antes que 1 milhão de pequenos Smiling Creatures entrem nele e possuam. Ele vem pra cima, a gente tem que fugir e vamos até uma área de serviços que, novamente, é repleta de gás do Catnap. E somos novamente envolvidos por uma brisa gigante de gás, porque o próprio Catnap em pessoa aparece. Nossa, cachorro, me desculpa, eu tô me sentindo muito mal, mano. Meu Deus do céu, cachorro, me desculpa, velho. Eu achei que tu era do mal e ele era o cara que eu mais odiei do jogo, mano. E ele era mó brother, eu fui a pessoa que eu mais morri no jogo, foi pra esse cachorro. E eu achei que ele era do mal, ele é mó brother, que isso, cara? E tira a nossa máscara da gente, quebrando ela. Essa brisa gigantesca de gás revela pra gente mais coisas. Mostra nosso personagem como se fosse tendo um flashback. Ele vê as crianças dentro do orfanato, vemos outras coisas, outras pessoas, vemos o próprio 1006. E quando saímos dessa brisa toda, o Catnap fala pela primeira vez, mostrando que como experimento, assim como a própria Pop, ele consegue falar. Ele diz simplesmente, saia da Playcare ou eu vou te matar. E como nosso personagem não é muito obediente, dane-se. A gente só continua fazendo os puzzles, continuamos tentando levar energia, e quando voltamos pra máquina pra finalmente ligar ela e levar energia, uma luta de boss simplesmente insuportável de lidar. Ele fica vindo pra cima da gente com ilusões em geral, fica tentando matar a gente. Se ele uma luta de boss bem chata morre, mesmo, cara. Pô, o Catnap é meio difícil, mano. Lidando com as ilusões, é uma merda essa luta. E quando finalmente conseguimos passar dela de fato, é bizarro que o Catnap não é morto pela gente. Não é super difícil, mas ela é meio chata, mano. Assim como ele acabou quase sendo morto, inclusive, quando ele era uma criança, então deve ter revivido um trauma nele bem bizarro. Mas o Catnap em si, ele é morto pelo experimento 1006, que aparece, dá o golpe final nele e recolhe o corpo. Muito estranho a gente pensar no que o 1006 tá pensando em fazer até então, né? Já que até o momento ele só teve pequenas participações no final dos capítulos. De uma forma... Pô, esse 1006, ele tem cara de ser uma parada que não é tão forte, talvez. Ele não é tão forte e ele tá usando a gente pra gente matar pra ele a galera e ele poder se juntar e fazer um corpo forte pra ele. Deve ser alguma parada assim, mano. Forma ou outra, depois que nós terminamos de mexer na máquina de gás, a boneca Pop mostra pra gente toda a... Tipo, porque ele é inteligente, ele engana os monstros de que ele é forte, mas ele não é. Deve ser alguma parada assim. Ele engana eles... Porque ele é muito esperto, então ele deve dar uma pira de fazer um controle mental com eles ali, de fazer eles achar que ele é muito forte, só que ele não é. E daí ele tá usando a gente pra derrotar eles, daí ele pega o corpo e junta o corpo a eles e eles ficam fortes. Deve ser uma parada assim, mano. Eu tinha falado pra vocês da The Hour of Joy, né? A gravação das câmeras mostrando todas as pessoas sendo massacradas pelos brinquedos. E isso explica bastante sobre as motivações da boneca Pop e de todos os brinquedos que estão contra o experimento 1006. Nós terminamos o capítulo 3 de Pop com a Kissimmee aparentemente sendo atacada e nosso personagem descendo pra áreas mais e mais profundas ainda da fábrica. Aparentemente no capítulo 4 teremos uma prisão, alguns ambientes como lixão e descarte e mais coisas ainda. Ao longo dos 3 anos que nós tivemos até então de Pop Playtime, jovens, inúmeras teorias foram feitas a respeito do jogo. Muitas delas sendo feitas da forma mais óbvia possível. As que eu mais acredito que tenham rolado até então sejam o fato de que nós não temos exatamente uma razão específica para que tudo isso tenha acontecido, além, é claro, da própria época em que o jogo se passou. Os experimentos bizarros que aconteceram na Playtime começaram na década de 50, próximo de grandes guerras mundiais, onde, por mais bizarro que pareça, experimentos feitos em seres humanos aconteciam. Elliot Ludwig não faz total sentido, assim. Pô, a história é bem mais redonda, mano. Ver o rosto dele é bem redondinha até que a história do Pop Playtime CEO. Podemos dizer que facilmente talvez a guerra, algum bombardeio, talvez ele tenha sofrido algum ferimento no rosto, ou talvez até alguma doença degenerativa que fez com que ele morresse mais cedo. Não sabemos exatamente o que, mas o cara tinha uma obsessão com viver pra sempre, e ele ia fazer o que fosse necessário pra isso. Pra você que tá assistindo aqui, acho interessante lembrar que muito do que foi falado aqui, jovens, são apenas teorias, ok? E também que esse vídeo aqui é um grande resumo, então não esquece, por favor, de
colocar aqui nos comentários se tem alguma coisa que você acha que ficou faltando pra poder falar, que é super importante. Acho que não faltou nada, Link. Não esquece, por favor, de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado, jovens, por terem assistido até aqui. Vídeos grandes como esses dão top, mano. Parabéns demais pro Link, mano. Já fazia bastante tempo que eu não conseguia fazer um desses aqui no canal, então eu tô bastante feliz por finalmente ter conseguido postar um vídeo gigante como esse. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E pra todo mundo que acompanha as teorias de Pop Playtime aqui desde o começo do canal, ou que acompanha em geral, um beijo, de verdade. Tudo de melhor pra vocês sempre, jovens. Beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Muito top, velho. Que vídeo top, velho. Eu não costumo me interessar muito por esse tipo de assunto, mas Pop Playtime é um dos jogos de terror que eu gosto, tá ligado? Então, assim, pô, mas eu gosto da gameplay, tá ligado? Eu nunca me apeguei muito à história, nunca prestei muita atenção na história. Eu gosto muito da gameplay, assim, eu acho o ambiente legal, acho os monstros legais e tal. Mas agora vendo a história, caraca, que legal que a história é redondinha, mano. Maneiríssimo a história ser redondinha. E pá, eu tenho um monte de problema com a história do FNAF, mano. Nossa, acho a história do FNAF cheia de buraco, velho. Me brocha um pouco, assim. Eu jogo FNAF mais pelo jogo mesmo, assim, porque a história é meio... assim, tal, mas, pô, o Pop, caraca, achei a história redondíssima, cara. A única coisa meio estranha é essa parada da polícia, né, e seja lá, órgãos do governo não ir muito atrás da galera que morreu, mas pode ser que eles tenham ido atrás, como eles não acharam nada, meio que o bagulho foi passando-se os anos e só, velho, sei lá, deixa a fábrica aí interditada aí e eras isso, assim, sabe? E pá, então, assim, pô, muito legal a história, os personagens são interessantes, é maneiríssimo, cara, pô... Muito redondo. E parabéns pelo vídeo, Link. Muito bom o vídeo. Passa no vídeo do Linkzinho aqui, ó. Deixa o like, por favor. Eu já deixei o like aqui e tal. Mas passa aqui no canal do Link aqui, dá uma olhada, tá? A timeline suprema de Pop Playtime. Ele acabou de soltar o vídeo, tá? Ele acabou de soltar. Dá uma passada lá, dá um like, por favor. Veja o vídeo dele aí, por favor, gente. Muito legal, Linkzinho. Muito, muito maneiro, mano. Esse é o melhor vídeo de Pop Playtime que eu já vi, mano. Muito top, arredondadinho. Bem interessante.